Pessoal, nós estamos numa época, há pouco tempo tivemos eleições, houve muita discussão, o Brasil passou por uma crise institucional tremenda, uma crise muito séria institucionalmente. E alguns amigos, muitas pessoas ligadas ao Nascido, vieram me perguntar se o cristão pode participar de manifestações, se o cristão pode se manifestar de rebeliões contra o governo, se o cristão pode se defender de um governo autoritário. Vieram me perguntar essas questões. Poxa, pastor, se temos um governo que é contra os valores cristãos, um governo que nos ataca, um governo que está nos destruindo, nós podemos... Tem algum exemplo na Bíblia que mostra uma situação assim, onde o povo se colocou contra um determinado governante com autorização do Senhor? Bom, pessoal, primeira coisa, nós temos que nos colocar no lugar como cristãos. O cristão, ele tem alguns princípios, que é o princípio do quê? Você não vai atacar, você vai sempre se defender, se for a questão. Estou falando no caso de te atacarem com uma arma ou algo do tipo. Então o cristão ele tem que ter um posicionamento de amor. Então o que ele for fazer sempre tem que ter o quê? O amor em pauta. Então o cristão ele nunca vai ser um black bloc. O cristão nunca vai destruir propriedade de inocentes. O cristão nunca vai criar conchavos para realizar planos desonestos. Então, o cristão ele tem uma caminhada. Agora, o cristão pode fazer uma greve, o cristão pode fazer uma manifestação contra o governo, pode até mesmo exigir a queda de um governo, pode até participar de um processo de independência de uma determinada região de um país. Vamos ler uma passagem, vai ser uma leitura um pouquinho longa, que está em 1 Reis, nós vamos ler no capítulo 12, dos versículos 1 ao 20. Vamos ler comigo? Que aí nós vamos fazer a leitura e eu vou explicando de acordo com o que vai passando essa leitura. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamar o rei. Quem era Roboão? Filho do rei Salomão. Tá bom? Ele foi descendente do rei Salomão, que assumiu o poder logo após a morte do rei Salomão. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Quem era Jeroboão? Jeroboão, os registros sobre Jeroboão aparecem em 1 Reis 11, 26 a 14, 20 e 2 Crônicas 10, 1 a 13, 20. Era um homem proeminente da tribo de Efraim, a quem o rei Salomão colocou como supervisor de todo o trabalho forçado. Essa nomeação real colocou Jeroboão no centro de um conflito político entre as tribos do norte e as do sul. As esposas estrangeiras de Salomão o levaram a adorar falsos deuses, 1 Reis 11, 1 a 13. E o Senhor levantou muitos adversários contra ele, ver versículos 14 a 25. Jeroboão foi o maior deles. O profeta Aías anunciou que Deus dividiria o reino e daria a este súdito 10 das 12 tribos. Essa divisão foi adiada, entretanto, quando Salomão tentou matar Jeroboão, ele fugiu para o Egito. Depois da morte de Salomão, Jeroboão se uniu a outros representantes das tribos do norte, os quais pediram a Roboão, sucessor do rei Salomão, que aliviasse a severa política de trabalhos forçados e de impostos abusivos do pai de Roboão. Tá certo? Então é aqui nesse ponto que a gente entra o quê? Com a volta de Jeroboão. Bom, Salomão morreu, então Jeroboão volta junto com a população. Vamos continuar agora, versículo 3. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e a toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que o seu pai nos obrigou a carregar. Então nós seremos seus súditos leais. Ou seja, o povo levou um pedido ao governante.
olha, alivia os impostos, alivia os trabalhos que nós temos que fazer para ti, ó, porque tá difícil, nós não estamos conseguindo nos manter. Olha só, a gente já viu isso em algum lugar, né, pessoal? Num país onde nós trabalhamos 5 meses do ano só para pagar imposto. Então vocês percebem como a situação é. Aí Roboão respondeu: deem-me 3 dias para pensar, depois voltem para saber a minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai, Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a esse povo? Eles disseram: se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Olha só. Primeiro ele foi escutar o quê? Os conselheiros do pai dele, homens que tinham toda uma experiência de como funcionava um reino, pessoas que viveram ouvindo a Salomão, um homem que ganhou plena sabedoria do Senhor, não houve homem tão sábio como Salomão na face da terra. Então ele foi consultar esses homens que foram testemunha da vida de Salomão, pessoas que tinham experiência na administração real. Mas aí no versículo 8 diz assim, ó: mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele, e agora o acompanhavam. Ou seja, aí com quem ele foi conversar? Com os boizinhos, com os menininhos que cresceram com ele, aqueles que cresceram comendo do bom do melhor, no luxo do palácio, que nunca tiveram um problema na vida. Olha só que interessante. Ele foi se aconselhar com as pessoas erradas, pessoas que eram inexperientes. Essa passagem nós vamos ver que é um retrato muito fiel de que nós temos que nos aconselhar com pessoas que têm a experiência, pessoas que conhecem a palavra de Deus. A gente não deve se deixar enganar por pessoas que não têm o conhecimento bíblico. Nós temos que nos buscar aconselhamento na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos trazer a resposta certa. Pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a esse povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Olha só. Eles falaram para quê? Para ele usar de força com o povo, para ele amedrontar o povo, para ele escorchar o povo, para ele exigir mais ainda do povo. Bom, o povo quer que eu diminua as responsabilidades deles, então eu vou aumentar as responsabilidades desse povo. Olha só o conselho. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens e disse ao povo: meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor. Olha só, então foi da vontade do Senhor que o rei agisse dessa maneira. Não era da vontade do Senhor que o rei agisse de uma maneira mais branda com o povo. Era da vontade do Senhor que tudo isso viesse a acontecer. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías de Siló. Olha só, então foi da vontade do Senhor que tudo isso acontecesse. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender o seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para a casa de Israel, e você, Davi, cuide de sua própria casa. Ou seja, isso daqui retrata o quê? Uma revolta. O povo se revoltou contra o rei. Ou seja, percebem que aqui existe uma revolta com a permissão de Deus.
Então, aqui nós já temos a resposta da nossa pergunta. O cristão pode se manifestar contra o governo? O cristão pode fazer greve? Pode. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Olha só, o levante não foi apenas um levante normal. Houve morte, houve batalha. Não mandaram Adonirão apenas de alegre, sozinho lá, bonitinho, não, vocês vão voltar a fazer, não. O rei mandou Adonirão, um líder com uma tropa, para que colocasse ordem na bagunça. Não, mas mesmo assim o povo se levantou, combateu, inclusive matando Adonirão. Não estou dizendo que nós temos que nos revoltar e matar, porque isso daqui aconteceu no Antigo Testamento, pessoal, tá? Que ainda existia o olho por olho, dente por dente. Aqui, então, como é que nós vamos trazer o princípio moral disso que nós estamos lendo? Até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Lembra-se que ele estava em Siquém. E até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Foi aí que houve o que? A cisão. 10 tribos se juntaram em Israel e aí outras 2 tribos ficaram, Reino do Norte e Reino do Sul. Ou seja, então, como nós fazemos? Nós sabemos que a lei moral do Antigo Testamento serve por nós. Qual é a lei moral que nós tiramos dessa história? Nós mostramos aqui que quando o povo é atacado, quando o povo é menosprezado, quando o povo é machucado, o povo pode requerer dos governantes que os governantes mudem a sua conduta. Isso não é problema, isso não é um erro. Então, o povo pode fazer greve, o povo pode ir para as ruas se manifestar, como aconteceu no impeachment da Dilma, como aconteceu agora há pouco tempo. Então, o povo pode se manifestar. É lícito perante Deus que o povo se manifeste. A diferença é que nós, como cristãos, nós temos que entender que o uso da força deve ser guardado para a defesa, mas para a defesa da nossa vida e de quem nós amamos. Nós não vamos sair quebrando as coisas dos outros, nós não vamos sair enfrentando o policial, não é o nosso papel. O nosso papel é nós nos manifestarmos pacificamente, nós procurarmos o entendimento com esses governantes. Então é correto você fazer uma greve, é correto você fazer uma manifestação, é correto você exigir dos teus governantes, é correto você votar em quem você acha melhor para o teu país. Nós sabemos que não importa o governante que vai estar lá, sempre teremos problemas com governos, mas nós sabemos que nós podemos intervir, nós podemos fazer o nosso papel como cristão, nós podemos colocar os nossos valores cristãos para que o nosso país se desenvolva, para que nós tenhamos uma vida melhor, para que a nossa vida seja um pouco melhor. Amém? Então esse foi o Nascido ESC. Então pode fazer greve? Pode fazer greve, pode se manifestar, pode dar a tua opinião, pode, sem dúvida. Só temos que guardar os valores cristãos. Os cristãos estão aqui para amar, para cuidar e para ajudar. Não para provocar guerra, não para fazer diz que me disse, não para participar de conluios escuros. Porque muitas dessas manifestações, muitas vezes, são manipulações. Então presta atenção que qual manifestação você está seguindo. Amém? Então esse foi o Nascido ESC dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Aqui embaixo você tem o link para baixar grátis o nosso e-book Como Estudar a Bíblia. Você vai entrar com o teu e-mail lá e você vai receber um e-mail para baixar esse e-book. Um e-book muito bom para te ajudar a estudar a Bíblia Sagrada. E quando você entrar com o teu e-mail lá, você vai estar se cadastrando gratuitamente na nossa newsletter. Você vai receber artigo, você vai receber vídeo, você vai receber novidades do Nascido de Novo, vai receber convite para lives exclusivas. Tudo no seu e-mail aí para você ler sossegado, para você assistir os vídeos sossegado onde você quiser, onde você estiver. Então já vai com aquele combo do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá joinha, deixa teu comentário porque eu posso demorar para responder, mas eu leio todos os comentários de vocês, amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês, amo demais a vida de vocês. Até a próxima.